sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz. Um sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz. Boa noite, meus queridos. Boa noite, Lide. Boa noite, Sandro. Boa noite, a Bruna. Que possamos estar todos amparados pelos benfeitores amigos para mais uma roda de conversa, para mais um trabalho. Então, que nos sintamos cada vez mais íntimos dos ensinamentos do Cristo, para que possamos, no nosso dia a dia, colocá-los em prática, nos tornando a cada dia um pouco melhores. Para o trabalho dessa noite, então, para a continuidade do nosso estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Então, a gente conta com a Lide e com o Sandro, e a Bruna na técnica. Então, para que a Lide possa deixar já o seu boa noite inicial, Lide.
Boa noite, meus queridos amigos, colegas. Boa noite ao pessoal que está em casa nos assistindo, que muito bem intuído deu play na nossa roda de conversa. É uma alegria imensa poder estar aqui de novo com vocês e eu espero que todos sintam gratidão, assim como eu, de estar ouvindo um pouquinho mais sobre as lições do Mestre. Sandro. Boa noite, minhas queridas colegas, efetivas no trabalho. Que bom isso, que bom poder fazer parte desse grupo que, de alguma forma, tenta trazer a luz no candeeiro, né, que é o que nós vamos falar hoje, não embaixo do alqueire, que nós possamos sentir sempre essa alegria e essa vontade de trazer o pouco que nós sabemos diante de tanto que Jesus espera de nós, mas que esse pouco possa fazer diferença na nossa vida, principalmente, estamos é o ouvido mais próximo da nossa boca, e a todos aqueles que também nos ouvem, que de alguma forma possa esse trabalho estar auxiliando. Então, que Jesus nos abençoe, proteja esse nosso trabalho, e nos proteja de nós mesmos, né, diante das nossas imperfeições, e até das nossas limitações de poder fazer melhor, né? Mas que o que nós estivermos fazendo, possamos fazer com amor. Um bom trabalho para nós. Bom, meus queridos, então, gratidão por adentrarmos, com a permissão de vocês, os vossos lares, que ao entrarmos, os lares encontrem-se em harmonia, em paz. Então, para o trabalho dessa noite, para a nossa roda de conversa, nesse capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Então, candeia é uma lâmpada de barro alimentada com óleo, no caso, né, um azeite de oliva, e alqueire era uma medida romana que era usada para medir produtos secos, e que dentro dele aproximadamente 35 litros cabiam dentro do alqueire. Então a candeia debaixo do alqueire não se acendia uma luz para se colocar embaixo de um objeto para que a luz não se fizesse. E em Mateus capítulo 5, versículo 15, diz o seguinte: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Ponha-na, ao contrário, sob o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. E em Lucas, no capítulo 8, versículos 16 e 17, diz assim: não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Ponha-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que lhes falas por parábolas? Respondeu-lhes, dizendo: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado. Falo-lhes por parábolas, porque, vendo, não veem, e ouvindo, não escutam, e não compreendem. E neles se cumprirá a profecia de Isaías que diz: ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos e fecharam os olhos, para que os olhos não vejam e os ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda e para que, tendo se convertido, não os cure. Mateus, capítulo 13, versículos 10, 11, 13 e 15. Sandro, dando sequência, então, a esse capítulo, por que Jesus falava por parábolas, Sandro? Nota-se, né, aqui que nessas passagens do Evangelho cita-se que Isaías já estaria anunciando algo que Jesus viria a ratificar.
como é bonita essa conexão que mostra o preparo que o mundo teve para a chegada de Jesus, né? Isso foi um troço fantástico, quer dizer, tudo se organizou, veio na era de Augusto, que nós já falamos aqui também, quando o mundo estava mais em paz, quando ele veio, né? E então Isaías já anunciava, assim como Jesus, que os povos não entenderiam. E se admira, né, quando Jesus fala que não se deve colocar a luz sobre o alqueire, sendo que ele falou tantos ensinamentos através de parábolas, com tantas coisas subentendidas, né? E aí então os discípulos perguntam para ele, né, por que ele falava por parábolas? Então ele responde, né, porque aos discípulos foi dado a oportunidade de conhecer o reino de Deus. E aqui fala-se reino de Deus, o reino da imortalidade, porque nós já vimos em outros encontros que todas as parábolas de Jesus têm conexão com a vida futura, né? E que os demais povos, que não os discípulos, não tinham a capacidade de entender toda a mensagem que Jesus queria trazer. Então ele tinha que tratar essas pessoas como se faz o ensinamento de crianças, né? Que primeiro aprendem as vogais, depois aprendem as sílabas, depois as palavras, depois as frases e por fim o texto. É mais ou menos nessa ordem que Jesus tentava ensinar, né? Apesar de que as crianças, por exemplo, fazendo uma analogia, as crianças conhecem que tem as letras, mas ainda não sabem uni-las, né? Então, o ensinamento de Jesus, pelas parábolas, ele deixa exposto que existe algo a ser descoberto, mas que vocês ainda não entendem. E com o tempo entenderão. Então, por isso que ele falava por parábolas, para que ele pudesse alcançar todo o nível de ensinamento que ele queria produzir nos povos, sem que isso perturbasse, né? Então, o que poderia se dizer? Que ele falou errado, que não se deve colocar a candeia sobre o alqueire? Não, ele não falou errado. O que ele quis dizer é que tu não precisa colocar toda a informação ao mesmo tempo. Isso não é esconder a luz sobre o alqueire. Às vezes, nós precisamos colocar as informações ao nível da inteligência daquele que ouve, para que ela seja produtiva. Muitos de nós ainda, quando recebemos muita luz, em vez de ficar claro e ficar lúcido o caminho, nós nos cegamos. É só fazer a experiência, botar luz demais nos nossos olhos, em vez de nós enxergarmos mais, nós vamos enxergar a menos. Então, esse ensinamento por parábola veio justamente para que não cegasse a inteligência das pessoas, né? Para que cada um, a seu tempo, pudesse perceber, né, e despertar para as coisas do Evangelho, para as coisas de Deus, né? E esse despertar viria com o quê? Viria com a inteligência que Deus nos deu. A inteligência que nos inquieta em relação àquelas dúvidas que nós temos. E é pela inteligência que as coisas vão acontecendo, vão despertando no íntimo das pessoas. E aqueles que despertam primeiro levantam a lebre, vamos dizer assim, e os outros, por consequência, vão sendo adeptos também dessas mensagens novas. E por essa inteligência vai se buscar aquela fé raciocinada. Porque o Evangelho que nos diz que a fé sem a luz da razão enfraquece, principalmente para quem tem a inteligência desenvolvida, que gera essa inquietude, né, em relação a tantas dúvidas que nós temos até hoje sobre a vida, sobre a morte, sobre a vida futura, sobre a lei de causa e efeito, sobre a justiça divina, que se questiona tanto ainda a justiça divina. Então Jesus era sábio, ele não quis ofuscar ninguém. O problema que cita aqui nesse capítulo é daqueles que já conhecem a verdade. Já conhecem. Inteligência já descobriram a verdade. Que é muito comum nos líderes ou religiosos ou de certas populações que usam a verdade só para si, não liberam para os seus súditos ou para os vulgos, com o intuito unicamente de controlar essas pessoas. Então, nesse sentido, pode-se atribuir a máxima de que colocou a luz sobre o alqueire. Tem a capacidade de informar, tem a capacidade de educar, mas não faz porque se beneficia disso para uso próprio. Então, essa é a questão daquele que coloca a luz sobre o alqueire. Mas
pelo exercício da ciência e da inteligência, esse véu, esse mistério que é acolhido por algumas pessoas vai ser revelado. E tudo a seu tempo, né? E tanto que Jesus diz, né, que não há nada de secreto que não deva ser conhecido. E nós, tudo aquilo que nós não pudermos compreender ainda nesse nosso nível evolutivo, nós compreenderemos no futuro, num nível evolutivo mais avançado, se não aqui em mundos mais avançados. Né? Então Jesus sabia do que falava, né? Fala de tudo, mas sem a intensidade que esse tudo poderia ter, né? Para que não confundisse a cabeça das pessoas e, por conseguinte, não despertaria o interesse em conhecer. Obrigada, Sandro. Lide, e dando sequência, então, a esse conceito, há de se perguntar, né, Lide, que proveito, então, o povo daquela época podia tirar dessas parábolas, já que o sentido lhes era oculto? Ju, a grande reflexão que esse item 6 traz é que as parábolas, e se a gente for pesquisar nos evangelhos, a gente tem um total de 40 parábolas, 2 no Antigo Testamento, elas formam apenas uma pequena parte dos ensinos da doutrina de Jesus, e ela não é o todo. O que ele realmente gostaria de passar para o povo foi o exemplo de caridade com o próximo e de humildade, que essas são as condições básicas para a salvação, e isso ele mostrou de maneira clara, inteiramente explícita, sem ambiguidade, através dos seus atos, através do seu exemplo. A caridade e a humildade, então, é o essencial para a multidão, para o povo compreender. E isso não foi dito por parábolas, isso foi dito através dos atos. E para os discípulos, sim, como o Sandro falou, por eles ser mais adiantados moralmente, intelectualmente, Jesus falava com parábolas. E aí, Allan Kardec finaliza esse item dizendo, daí haver dito, aos que já têm, ainda mais se dará, fazendo referência, então, à superioridade dos discípulos. E é importante a gente entender, né, Lide, que no nosso nível evolutivo nós também não sabemos de tudo ainda. As próprias informações que o plano espiritual nos traz pelo espiritismo, ela vem aos poucos. Né? Se nós formos ver, por exemplo, o Livro dos Espíritos é de 1857, né? Me ajudem, 1857. A comunicação de André Luiz, trazendo as peculiaridades do mundo espiritual, vem em 1939, no livro Nosso Lar. Então, olha a lacuna que tem. Então, lá em 1837, não se falava ainda de como era o plano espiritual. Né? E hoje, quantas coisas ainda nós não sabemos, mas que o plano espiritual já sabe, mas que ainda não nos é dado a opção de saber. É isso que justifica, por exemplo, por que a nossa tecnologia avança, depois se estagna, depois avança de novo, parece que ela vem aos pulos, né? Pode ver, a nossa evolução parece que vem aos pulos. Eu gosto de comentar que sempre se pensou que o ano 2000 seria o fim do mundo, né? E nós comentamos várias vezes nos estudos lá na casa que foi o fim do mundo, foi o fim de um mundo mesmo. Se nós olharmos do ano 2000, foi um divisor de águas para o crescimento tecnológico, para o nível de comunicação, né, de acesso. Olha o que nós estamos fazendo hoje, aqui há 1 ano já e pouco, trabalhando o evangelho de forma remota e chegando na casa de tantas pessoas. Então, existem fins de eras, né, que se modificam pelo conhecimento que nos é dado aos poucos, quando nós tivermos capacidade de entender. Né? O próprio Livro dos Espíritos, né, que começou com metade das questões, tinha 500 e pouco, e depois passou para 1019, né? No momento oportuno nos é dado as informações, né, que a gente consegue compreender. Então veja como Jesus é moderno, é atual.
Aquilo que ele preconizava lá atrás é como se acontece até hoje e vai ser assim até o fim dos tempos. Fim dos tempos não, porque os tempos não têm fim, né? Isso aqui foi um chavão agora, porque nós somos eternos. Mas para te ver como a didática de Jesus, né, a metodologia dele é top, é super atual, né? Obrigado, Lídia, obrigado, Sandro. E o próprio item 7, dando sequência nesse subtítulo, diz, né, naquela época, 1859, 58, Kardec diz que o Espiritismo projeta luz sobre uma porção de pontos obscuros. Então, não é sobre, como dizia o Sandro, não é sobre todos, né, Sandro? É sobre a proporção que a gente vai tendo capacidade de entender, vai sendo as coisas né, dando luz. Seguindo então, não procureis os gentios. Jesus enviou seus 12 apóstolos, depois de lhes ter dado a seguinte instrução: não procureis os gentios, e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. Mateus, capítulo 10, versículos 5 a 7. Sandro, nessa passagem, não procurei os gentios. O que a doutrina espírita pode nos trazer de esclarecimento? Eu diria Jesus, né? A doutrina espírita, como referenciando Jesus, mostra aqui que Jesus, além de ser um excelente educador, era um estrategista fantástico, né? Porque se nós formos olhar, o povo, aquela vez, o raio de ação de Jesus foi pequeno, foi entre os judeus, né? Mas a ideia dele era muito mais ampla do que isso. E aí nós olharmos para esse tipo de indicação, parece que ele estaria desdenhando alguém, né? Os gentios ou pagãos, né? Mas não. Isso seria uma incoerência do Evangelho de Jesus e da ação, porque ele não estaria sendo caridoso, excluindo alguém. Mas, na verdade, a ideia dele aqui não era excluir, era deixar para depois. Por que isso? Porque naquela época, os pagãos ou os gentios, eles não tinham o mínimo de conhecimento para receber a informação da vida futura, tanto que eles acreditavam em vários deuses. Então, ele convoca os seus apóstolos para que preguem entre os judeus, né, as ovelhas desgarradas de Israel, porque eles já tinham o conhecimento da unicidade de Deus e já estavam preparados para receber os ensinamentos e a chegada do Messias. Então, o que Jesus queria com isso? Que fosse produtiva a ação. Por isso que eu digo que ele era um bom estrategista. Vamos plantar aonde existe possibilidade de germinar. Os gentios serão atendidos depois. Tanto é que depois, na escalada apostólica de todos esses apóstolos, lá no fim eles conseguiram colocar a cruz do cristianismo no meio dos pagãos também. Né? Mas aquele início era fundamental que fosse primeiro aos que já eram adeptos, aos que já estavam querendo ver a luz. Né? E isso nós podemos fazer uma analogia com o Espiritismo. Porque o Espiritismo é o que veio por último, né, nas religiões, enfim. Né, a Igreja Romana já existia, os protestantes já existiam, então o Espiritismo veio, né, para desvendar muitos mistérios e com isso teve muitos antagonismos, muitos inimigos. Então o que se espera de quem exerce o Espiritismo é que se faça isso primeiro com aqueles que estão aptos a receberem a luz, ao conhecimento, a fé raciocinada. Aqueles, porque muitos não fazem, não porque não querem converter, mas por orgulho. Muitos são ferrenhos e não sabem por que são contraditores ao Espiritismo. Né? Então, a sugestão que essa parte do Evangelho dá de não ir aos gentios, se nós trazermos hoje para a modernidade, é a mesma coisa não ir contra aqueles que renegam, que hostilizam, que fazem como os fariseus faziam com Jesus, fazendo armadilhazinhas para ver se Jesus conhecia do que ele estava falando. Né? Nós temos um canteiro produtivo para exercer o espiritismo em nós, como exemplo, né? E não queremos, então, ficar batendo em ponta de faca
porque ao seu tempo tudo vai ser esclarecido. E aqueles que não, que hoje são os antagonistas, de tanto ouvir de outras partes que o Espiritismo, que o Evangelho de Jesus é a grande verdade, vão acabar aceitando por adesão, né? Assim como os gentios também foram evangelizados lá naquele tempo, se conseguiu colocar a cruz lá no meio dos gentios. E pensando assim, e hoje o nosso papel enquanto espíritas está muito mais fácil do que dos apóstolos. Porque por mais que os gentios e os desgarrados de Israel eram povos pequenos, circunscritos, né, era difícil porque tinha muito antagonismo. Hoje, essa doutrina, ela é do mundo. Ela é do mundo. Né? Então, nós não precisamos mais lutar em pequenos exércitos, vamos dizer assim. Hoje, nós temos a amplidão desse planeta todo para que ele se dissemine. Hoje, nós já não somos perseguidos como nós éramos. Então, o caminho está mais aberto. E os gentios de hoje não são mais um povo, mas são as ideias contraditórias. Então, quando diz não vá aos gentios, não vá às ideias contraditórias. Né? Porque vai chegar um tempo que se acordará disso. Por isso que se diz que o Espiritismo é o futuro das religiões e não a religião do futuro. Né? Então, vai ter o tempo em que todos perceberão essa luz que o Espiritismo representa, né? E que o Evangelho de Jesus representava lá naquela época, sendo que o Espiritismo é o Evangelho, né? É Jesus redivivo, né? Obrigado, Sandro. Dando sequência, então, no item 11 desse capítulo, diz que não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Estando Jesus à mesa em casa desse homem, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando, dissessem aos discípulos: por que vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhes Jesus: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Isso está em Mateus, capítulo 9, versículos 10 e 12. Lide, nessa passagem, não são os que têm saúde que precisam de médico. Qual é o ensinamento que essa máxima quer nos deixar, Lide? Kardec traz no item 12, Ju, assim. Jesus se dirigia sobretudo aos pobres e aos deserdados, porque são os que têm maior necessidade de consolações, aos cegos dóceis e de boa fé, porque pedem para ver, e não aos orgulhosos que creem possuir toda a luz e não terem necessidade de nada. No Espiritismo, essa máxima ela traz uma aplicação e uma reflexão sobre a mediunidade, Ju. Seria um atributo exclusivo de quem? De pessoas indignas, dos maior ou de menor merecimento. E Kardec vai nos trazer o seguinte: a mediunidade ela é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer a luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos retos para fortificar no bem, aos viciosos para os corrigir. Se só os mais dignos fossem concedida a faculdade de comunicar com os espíritos, quem ousaria pretendê-la? Onde, ao demais, o limite entre dignidade e a indignidade? A mediunidade não implica necessariamente relações habituais com os espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dúctil aos espíritos em geral. O bom médium, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos, e somente desses tem a assistência. Unicamente nesse sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente
sobre a mediunidade. Então, Allan Kardec traz uma reflexão para nós espíritas em cima dessa máxima de Jesus. Obrigada, Lide. Próximo item é coragem da fé. E diz assim: aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Lucas, capítulo 9, versículo 26. Sandro, e essa passagem, coragem da fé, o que ela pode nos trazer de esclarecimento, Sandro? Antes eu queria falar um pouco ali da mediunidade que a Lide falou, né? Tinha que, resumindo, a mediunidade é uma oportunidade de trabalho. E se nós fizermos uma analogia, que ela falou bem ali, mas só para reiterar, todos têm a capacidade de trabalhar, os bons e os maus. O resultado do trabalho é que é proporcional ao nível de empenho que se fez. Então, mediunidade não é motivo para vaidade, não é motivo para orgulho por se achar melhor ou pior do que alguém. Há muitos casos de que a mediunidade gera vaidade. Muitos médios julgam-se superiores por ter a mediunidade. E essa parte aqui do Evangelho comprova que não, né? E que a excelência do médium é a qualidade das comunicações que ele faz e não a quantidade ou o tipo de manipulação que ele faz. É só para dar um fecho, assim, que eu acho que, em relação à coragem da fé, como Jesus diz aqui, é a coragem de você defender aquilo que você acredita. Isso já é valorizado, né, e meritório entre os homens. Você acreditar em algo e defender isso. Que foi o que aconteceu com todos os cristãos lá na época do apostolado, que morreram por isso, mas não abriram mão daquilo que conheceram. Divulgaram o evangelho de Jesus a qualquer tempo, em qualquer lugar. Então, essa que é a coragem. E Jesus fala da covardia, que é de não ter essa coragem, do ponto de vista da sua doutrina. É daquele que ofusca, que oculta o conhecimento que tem, ou não tem a coragem de expor como um instrumento que nós podemos ser de divulgação dessa doutrina de amor, de caridade, de fraternidade. Muitas vezes acreditamos nela, temos certeza dela, mas nos recolhemos para nós. E aí, então Jesus diz que essa fé não é merecida, porque é uma fé egoísta. Somos aqueles que acreditamos, mas recolhemos porque nós pensamos o que essa minha coragem pode me dar de negativo na minha vida material, na minha vida profissional, na minha vida social. Será que eu vou ser bem acolhido se eu falar de Jesus? Será que eu vou ser bem acolhido se eu falar de amor? Ou é melhor que eu fale de tudo aquilo que se fala do adesivismo, do status quo, que é fazer o que todo mundo faz? A normose, que dá para nós falar, também já falamos em palestras na casa sobre a normose, achar que tudo que se faz é o normal das coisas. E aí negamos o nosso aprendizado, a nossa capacidade de entendimento, para não passarmos vexame, talvez, no ambiente que nós estamos. Então, é dessa coragem da fé que Jesus fala. De nós falarmos com alegria, com entusiasmo do evangelho dele. Não queremos nos omitir em função de poder perder algo na nossa convivência social. E nós, enquanto espíritas, diz, né, na lida espírita, que a maior caridade que se faz para o espiritismo é a divulgação dele. E, às vezes, ainda, nessa divulgação, nós enfrentamos alguns problemas familiares, sociais, porque o espiritismo ainda não é unânime entre nós.
né? Quem ouve aí provavelmente sabe que nós conhecemos pessoas que estudam o espiritismo de forma escondida ainda, porque a mãe não pode ver, o pai não pode ver, o avô não pode ver. Então, é dessa coragem que Jesus fala. Ele nos convoca a sairmos desse esconderijo que muitas vezes nos colocamos, para que nós vivamos e exerçamos essa nossa fé, essa nossa crença, para que nós possamos ser os instrumentos que ajudam a divulgar essa doutrina maravilhosa que está aí há tanto tempo e que ainda não está assimilada. E às vezes parece-se até perdida. Então está nas nossas mãos, é isso que ele convoca. E ele diz o seguinte: semeiem na terra o que colherão na vida espiritual. Lá colherão os frutos ou da sua coragem ou da sua fraqueza. Então, só para encerrar, é aquilo que ele diz: aqueles que me exaltarem serão exaltados, aqueles que me negarem serão negados. Mas sempre lembrando, né, que nada é definitivo na lei de Deus. Sempre há tempo de começar de novo, de vir e poder levantar essa bandeira com coragem. Mas aqueles que já estão tendo entendimento, que levantemos essa bandeira logo. Quanto antes nós chegarmos nos objetivos que Jesus apontou para nós, antes nós seremos felizes, plenos. Porque hoje nós somos felizes possíveis, né? Dentro de uma felicidade possível. Mas a felicidade é muito mais do que isso. Inclusive, os espíritos nos dizem que até a música que nós ouvimos, ela é precária perto da qualidade que a música celestial tem. Então, imagina em termos de sentimento, né? O quanto nós ainda podemos semear de coisa boa em nome de Jesus, né? Em nome do Evangelho, sem vergonha, sem medo da reprimenda. E olha que hoje nós somos muito mais livres para isso. Hoje não nos queimam mais na praça pública, né? Então, assim como nós já falamos que as coisas vêm a seu tempo, a possibilidade de adotar essa doutrina e bater no peito e dizer: eu sou cristão, Jesus faz parte da minha vida, essa coragem é muito mais fácil de ser exercida hoje do que já foi lá com os apóstolos e todos esses que lutaram pela doutrina de Jesus nesse tempo todo. Obrigado, Sandro. E nos chama também a sermos mais comprometidos, porque é uma doutrina que nos chega, nos revelando uma fé raciocinada, que nós vamos compreendendo, e é mais fácil a gente defender algo daquilo que a gente compreende, que a gente entende. Então, como diz o Sandro, vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar pelo reino de Deus, pelo reino do Cristo. No próximo item, o item 17, diz: carregar sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem e separarem, quando vos tratarem injuriosamente e repelirem como mal o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, porque grande recompensa vos será reservada no céu, visto que era assim que seus pais tratavam os profetas. Lucas, capítulo 6, versículos 22 e 23. Chamando o povo e os discípulos para perto de si, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me, pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E aquele que se perder por amor de mim e do Evangelho, se salvará. Com efeito, de que serviria a um homem ganhar o mundo todo e perder a si mesmo? Essa passagem está em Marcos, em Lucas, Mateus e João. Lide, carregar sua cruz. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Qual ensinamento a doutrina espírita nos traz desta passagem? Ju, a gente podia dividir em 3 partes, né? Então, é a renúncia de si mesmo, carregar a cruz e seguir Jesus. Essa renúncia de si mesmo, quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Jesus não quer dizer que a gente deve renunciar à nossa existência física.
Esse corpo físico nos foi dado com um objetivo. Aqui ele quer que a gente faça a renúncia das seduções da vida material, para poder ganhar a nossa vida espiritual. Então não é perder a vida, é ganhar a vida maior, aquela vida que realmente importa e a vida que a gente tem que cultivar as virtudes. Então a vida do corpo físico cultivando as virtudes do nosso crescimento espiritual. Então essa é a renúncia que Jesus pede, né? E carregar a sua cruz. É sua cruz. Cada um de nós tem a sua cruz. Por isso que ele diz, não é carregar a minha, a tua, a da Ju, do Sandro. Carrega a sua cruz. E a gente estuda aqui a lei de causa e efeito, né? Então, cada um tem a sua cruz de acordo com as nossas vivências. As sucessivas encarnações, reencarnações que tivemos foi moldando a nossa cruz que temos hoje. E eu estava vendo a Haroldo explicando, e a gente podia dizer que tem uma cruz espiritual, então, que tá os nossos preconceitos, a nossa intolerância, essa cruz que a gente carrega, e uma cruz orgânica mesmo, uma cruz material, que ele nos fala que pode ser, então, a nossa cruz das nossas doenças, das nossas dores físicas mesmo. Então, cada um tem a sua cruz, e essa que nós devemos carregar. Então, Jesus pede, renuncie a si mesmo, carregue a sua cruz e me siga. Para seguir Jesus, a gente precisa de coragem. E essa coragem que ele nos pede é uma coragem moral. Então, é a coragem de viver os ensinamentos que ele nos passou, de ser fiel aos ensinamentos dele. E aí isso não precisa de uma fortidão, uma força física, só uma força de combate às nossas más tendências mesmo. Então, dá para a gente fazer uma reflexão tentando dividir esses itens, mas esse ensinamento que a doutrina nos traz. Nós poderíamos também trazer nesse item, né, Lid, a resignação. Assim como você colocou no item anterior, mediunidade, nesse é resignação. Carregar a cruz para seguir Jesus é aceitar essas cruzes espirituais e físicas, né? É entender que isso é motivo de gratidão. Quando Jesus, quando Deus, quando a nossa programação reencarnatória coloca essas cruzes, na verdade ela está adiantando a nossa capacidade evolutiva se nós formos resignados. Então, quando nós tivermos o entendimento que essas dores, sejam elas físicas, pelas doenças, sejam elas morais, pelos vícios, elas são um turbo para nós. A capacidade que nós temos de cumprir a missão é um benefício. Tipo assim, na programação, os espíritos dizem assim, você vai ir e você vai ter capacidade de fazer 100 anos em 10. Né? Tinha aquele chavão aí de um governador, de um presidente brasileiro, eu acho que era Juscelino Kubitschek, que era 100 anos em 10, eu acho que era. As dores das nossas cruzes é o mesmo chavão, é 100 anos em 10 se nós formos resignados. Né? Aceitá-las e agradecê-las. E Joana de Ângeles diz que nós temos que agradecer, inclusive, pelo mal que nos chega, né? E essa cruz também, Sandra, eu estava pensando, não, é uma cruz que a gente deve aceitar para a verdade triunfar, a gente tem que resignar, né? E a gente não precisa carregar sozinho, né? Eu vejo quanto a doutrina espírita me ajuda a carregar a minha cruz, o quanto estudar o Evangelho de Cristo ajuda a carregar a minha cruz, a quanto a nossa roda de conversa ajuda, né? Então dá para a gente compartilhar esse peso de cada um da sua cruz, né? Exatamente, Lide. E a gente estudando, né, nessa roda de conversa entre os amigos, a gente não se sente só e se sente fortalecido nessas verdades. E no momento que a gente vê que a cruz da gente é a gente mesmo que moldou o seu peso e as consequências que estão se apresentando agora, também isso nos impulsiona a nos melhorarmos, a buscarmos as ferramentas para melhor carregar, né? Então, como tu disse, a cada roda de conversa, a cada diálogo,
com os amigos, a cada troca de experiências, a gente vai se auto-ajudando uns aos outros, né? Gratos, então, mais uma vez, pela oportunidade de estarmos trazendo o Evangelho do Cristo para dentro dos vossos lares, para dentro dos nossos lares, para que isso nos sirva de instrumento e que nos dê força, nos dê coragem para proclamarmos esse Cristo, que não pede muito, mas pede um pouquinho de cada vez, para que a gente vá se transformando e transformando a nossa família, a nossa sociedade, para que assim o nosso planeta inteiro, que está passando por esse momento de transição planetária, possa mais rápido evoluir para esse mundo regenerado, onde buscaremos mais consolações e alcançaremos dos esforços que estamos fazendo agora, e isso nos serão retribuídos em forma de um mundo melhor. Para que então possam deixar o seu boa noite, começo pela Lid. Lid, deixa o teu boa noite. Sabe que fazendo essas reflexões em cima do conteúdo dessa noite, a gente vê assim, de tentar chegar no reino dos céus, né? E aí no livro Boa Nova, do Chico, pelo Espírito Humberto de Campos, tem uma passagem que diz que o reino de Deus, então o reino dos céus, é obra divina no coração do homem. Então, que a gente trabalhe o reino dos céus, o reino de Deus, em cima das reflexões que a gente faz no nosso coração, dentro da nossa família, da nossa sociedade. E eu acho que assim a gente vai conseguir trabalhar um pouquinho os ensinamentos de Jesus na nossa vida. Desejo a todos uma semana abençoada. Fiquei muito feliz de poder ter participado, de ter aprendido um pouco. E espero encontrá-los de novo semana que vem. Um abraço. Abraço, Lid. Sandro. Boa noite a todos, então. É sempre muito bom fazer esse trabalho, né? Porque a gente aprende conhecimento e trabalha, né? O trabalho é algo produtivo em qualquer situação, lembrando sempre que trabalho é tudo que for útil. É outra coisa que precisamos desmistificar, já falamos aqui sobre o trabalho. Então, como o tema de hoje é não coloqueis a luz sobre o alqueire, né? Mas sim no candeeiro, eu vou terminar essa nosso encontro de hoje com uma frase que eu já devo ter falado umas 10, 20, 30 vezes, já perdi a conta. Mas então que nós possamos ser luz no candeeiro, né? Mas que nós sejamos luz não para brilhar, luz para iluminar a nossa vida, a vida de quem está ao nosso lado e daqueles que podem ter acesso àquilo com que nós podemos contribuir. Um abraço fraterno, um beijo no coração de cada um e até o próximo encontro. E que Jesus nos acompanhe sempre. Exatamente, Sandro. E que possamos brilhar com força de um azeite de oliva extra virgem, né? Não aquele misturadinho, meio, mas que a gente tenha força para brilhar e para fazer a proposta do Cristo ser mais conhecida. A Bruna também deixa um beijo, boa noite e até uma próxima oportunidade. Um sorriso, um carinho, uma oração, gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação.
esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus, inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, construindo a paz. Um sorriso, um carinho, uma oração, gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus, inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz,